Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública da FATEC Internacional, uma instituição do Grupo Educacional Uninter, em convênio com o Instituto Professor Wilson Pichler. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública nas modalidades presencial e à distância, em Curitiba e em todo o território nacional. Ele também é transmitido pela CWB TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET e 72 da TVA. Hoje nós vamos debater com o professor Clóvis Ultramari as catástrofes naturais urbanas. O professor Clóvis Ultramari é doutor em Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, é arquiteto, é professor do mestrado e do doutorado em Gestão Urbana da PUC do Paraná e ele também é nosso professor aqui do curso de Gestão Pública da FATEC Internacional, além de já exercer a profissão em vários órgãos públicos, inclusive no IPARDES, aqui do Paraná. Professor Clóvis, eu quero inicialmente agradecer a sua presença em Gestão Pública em Debate e a grande pergunta que se faz depois dessa tragédia que abateu o estado de Santa Catarina, mais propriamente o Vale do Rio Itajaí, a região leste do estado, é se esta tragédia recente ela poderia ser evitada ou se, diante das circunstâncias, dos acontecimentos, isso tudo que ocorreu foi algo inevitável. Bom, muito obrigado, Jorge, pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com você. Você me pergunta do fenômeno que aconteceu em Santa Catarina. O que eu gostaria de dizer, para a gente começar a discutir essa questão, é que, na realidade, o que nós estamos vendo hoje é um fato onde você tem 51 municípios envolvidos, digamos assim, submetidos a essa catástrofe. Você tem aproximadamente, até dados de ontem, eu acredito, aproximadamente 130 mortes e um número bastante grande, 50 mil de desalojados e desabrigados. Bom, mas isso é o que nos chama a atenção, né, pela gravidade, pela enormidade do fato. Então isso nos chama a atenção, e imediatamente isso é jogado na imprensa, imediatamente isso é exigido do governo estadual, dos outros estados e do governo federal uma ação imediata. Evidentemente isso é absolutamente correto e necessário. Mas existe também uma outra questão, que são as pequenas catástrofes que acontecem todo ano e que não têm o mesmo apelo na mídia. Isso em Santa Catarina, nessa região? Em Santa Catarina, mas aqui na nossa realidade de Curitiba, realidade de região metropolitana, Paraná, interior do Paraná, enfim, todos os estados você tem essa realidade, que são, na realidade, são catástrofes ou pequenas catástrofes anunciadas, né? O planejamento já nos ensinou que determinadas áreas não podem ser ocupadas, né? Ou podem ser ocupadas, mas com um risco muito grande. Né? O que a gente presencia agora, quer dizer, claro, teve uma situação climática, vamos dizer, que exacerbou o problema. Mas, independente disso, você tinha ocupações que eram de há muito tempo já conhecidas como inadequadas. Ali, essa região do Vale do Rio Itajaí, ele tem um histórico, desde o século XIX, de grandes enchentes, alagamentos, desmoronamentos, deslizamentos, enfim, inclusive estão catalogados. O que falhou? Foi a colonização, foi a urbanização ou na hora que os migrantes chegaram, entraram pelo rio Itajaí e começaram a ocupar esses vales, eles foram para uma região já predisposta a esse tipo de acidente, a esse tipo de situação?
Bom, o padrão de ocupação que você tem ali é um padrão de ocupação mais ou menos parecido com o que você tem... Vou ficar no sul do Brasil aqui, que tem, né, um cenário mais ou menos parecido, né? Então, o padrão de ocupação, ou seja, a maneira como as casas, como o comércio, o serviço, as indústrias se localizam no território, se localizam sobre o espaço, é mais ou menos semelhante ao que você vê nos outros municípios. Não tem grande diferença. O que acontece ali é que você tem uma certa... especificidade na base física, no território mesmo, né? Naquilo que a natureza construiu ali. Isso sim, daí você tem uma certa especificidade que provocou esse volume maior digamos, esse nível maior de gravidade. Agora, você me pergunta um pouco se isso era conhecido, né, no passado. Sim, já era conhecido, porque Itajaí, por exemplo, está na foz do rio Itajaí, e ali qualquer enchente mais elevada alaga, porque era a região de várzea do rio. Né? Exatamente, só que estar na foz de um rio é altamente estratégico, né? Você está na foz de um rio, quer dizer, é uma saída para o mar, né, de toda uma produção que vem do interior, né, que é a região de Blumenau. Então, isso é um dado que, estrategicamente, não é um erro você estar ocupando aquilo ali. Né? E, em termos ambientais, claro, daí isso tudo é uma série de questões que tem que ser levado em conta. Agora, eu só queria completar uma coisa que você falou, que é uma situação já um pouco conhecida, que inclusive existem relatos, né? Se até ontem nós estávamos discutindo isso, você tem um relato do senhor, do Hermann Blumenau, que é o fundador da cidade de Blumenau. E ele, então, um dos primeiros, vamos chamar de colonizadores daquela região. Isso aproximadamente em 1850, 1860, tem um relato dele, que ele conta numa carta exatamente isso. Num trajeto, isso era eu acredito que no mês de novembro, dezembro, mais ou menos isso. Quer dizer, mesmo esse período. Mesmo período que nós estamos vivendo agora. Você tinha um determinado trajeto que ele demorava 6 dias para fazer, ele estava levando 30 dias para fazer, por conta das chuvas. E ele relata que naquela época você perdeu absolutamente tudo. Ele relata a perda da produção da batata inglesa, a perda da produção... me parece que de milho, enfim, da agricultura que você tinha naquele momento. Hoje, essas coisas me parecem muito poucas, né? Claro, mas na época era tudo o que você tinha. Então, perdeu-se. Foi uma tragédia humana grande. Foi uma tragédia muito grande. Claro, os números são menores, olhados do ponto de vista de hoje. Mas olhados do ponto de vista da época, eram verdadeiras catástrofes. A cidade de Ilhota, que tem esse nome porque havia uma ilha no rio Itajaí, e lá desceram os primeiros imigrantes belgas no século XIX. E deram o nome a essa cidade em homenagem àquela pequena ilhota que também desapareceu numa dessas enchentes. O que eu pergunto ao senhor, professor, o senhor é doutor em meio ambiente e desenvolvimento econômico, como conciliar essa questão do desenvolvimento, do progresso e o meio ambiente? É uma tarefa difícil, não é? Pois é. Essa acho que é a pergunta mais difícil que você poderia me fazer, né? Porque é aquilo que eu falei no começo, se você pegar o caso de Itajaí, Ilhota especificamente eu não conheço muito bem, mas pegar o caso de Itajaí, a posição de Itajaí é estratégica, claro, né? Quer dizer, você tem uma produção que é do interior e aquilo que você chega até, que você consegue levar até a foz do rio, e do rio, dessa foz você consegue levar para fora via o porto de Itajaí. Mas, agora, como conciliar, bom, eu vou ficar um pouco naquilo que é da minha área, né? Como que o planejamento urbano, né, pode contribuir para, digamos, para essa equação correta entre você usar o solo, desenvolver, ocupar, na realidade, né, densificar, ter mais gente morando, né, e se manter numa posição, digamos, segura frente a esses chamados acidentes naturais. Né? O que seria, em outras palavras, um convívio ideal com a natureza. É um pouco romantizada essa expressão, né? Mas, enfim, é o que o próprio discurso do desenvolvimento sustentável procura, enfim, alguma coisa assim, né? Assim, eu ficaria um pouco naquilo que o próprio planejamento tem dito há muito tempo. Se eu pegar exemplos, por exemplo, isso daquilo que está na legislação, não vou nem
nem buscar coisas mais antigas que o conhecimento comum diz, que a prática comum e mais bem elaborada nos ensinaria. Mas se você pegar no caso do Brasil, aqui nós temos, por exemplo, um Código Florestal de 1964. Esse Código Florestal é uma legislação, vamos chamar então de antiga, né, 1964, e ela ali esclarece, ela deixa muito, muito claro áreas que são consideradas de preservação, são áreas que você não deve ocupar. E ela cita, isso é conhecido de todas as pessoas que trabalham na área, né? São as faixas de preservação ao longo dos rios, são as topografias mais acidentadas, enfim, você tem as coisas. Mas nessa região ali, parece que as pessoas, ou há uma certa frouxidão, talvez, da legislação local, da legislação municipal, porque é comum as pessoas ocuparem os vales, ocuparem as montanhas. Não há, assim, até pela própria topografia da região, principalmente a região de Blumenau, já mais ao sul, em relação ao litoral, as cidades são planas e aí os alagamentos é o que causa o maior estrago. Mas ali, Blumenau, eu até tenho, a minha irmã mora lá. O meu pai, ele nunca se entende direito lá com Blumenau, porque é uma cidade assim meio diferente. A ocupação ali é uma ocupação um pouco difícil nos vales, né? Porque um pouco difícil porque você diz só para pouca coisa, na realidade, para se ocupar, não é? Se você for levar a legislação de modo estrito, né? Com certeza só para pouca coisa. E não é só Blumenau, outras cidades de Santa Catarina têm isso. Aqui no nosso caso da região metropolitana de Curitiba, os municípios mais ao norte, você tem isso em Itaperuçu, Almirante Tamandaré, Rio Branco do Sul, né? E no contexto da região metropolitana, trazendo agora mais para uma área que a gente conhece um pouco melhor, são justamente as áreas mais baratas. Não é o caso de Blumenau, mas aqui no nosso caso da região metropolitana de Curitiba, essas áreas mais dobradas, como são áreas que o bom senso diz que não é adequado para se morar, entre outras coisas, isso justifica o valor mais baixo dessas terras. Bom, se é um valor mais baixo, essas áreas são ocupadas por uma população mais carente, que é a grande parte da população, né? Então, por isso, essa pressão maior sobre essas áreas que a legislação, ou a técnica, ou a ciência, ela diz que são áreas inadequadas. Existe a legislação, ela estabelece que você pode ocupar, digamos assim, montanhas, morros, até um nível de 30 graus, me parece, chega em torno 45% pelo Código Florestal e 45 graus pelo Código Florestal e 30% pela legislação federal 6766. Ah, sei. Isso. Mas em muitos casos isso não é respeitado. Não, né? Em muitíssimos casos isso não é respeitado. Agora, tem um outro aspecto que é o seguinte, pouca gente, na realidade, lembra das fatalidades que aconteceram em 83 em Santa Catarina, na mesma região. 83, eu não lembro 84, se atingiu Itajaí também, não estou lembrado. Também. Mas Blumenau, com certeza. Né? Então você tem esse histórico que deveria estar muito vivo, né, na nossa memória, o que significa esse tipo de ocupação. Né? O que na realidade a gente faz lá, eu acredito que seja isso. Né? Eu não sou uma pessoa que morou em área de enchente, então eu não tenho esse conhecimento mais prático assim. Mas como você apaga um pouco da memória a gravidade da situação, você vai relaxando na tua ocupação. Né? Se você pegar hoje as cenas que a televisão mostra, as pessoas realmente estão assustadas. Né? Só não saem do local porque literalmente não tem para onde ir, é uma questão financeira agora. Né? Agora o problema que você põe é financeiro mesmo. Né? Mas você esquece com muita facilidade dessas situações de risco. E você recentes, né? Isso, por incrível que pareça, são recentes, né? Você não tem uma geração aí. Da nossa mesma geração que vivenciou a fatalidade de 83, está vivendo isso agora. E você não consegue assimilar aquilo numa decisão na hora de você construir. Quando se faz o planejamento urbano, vamos supor um plano diretor, alguma coisa assim, as áreas que podem ser ocupadas, talvez não seria necessário, principalmente nessas regiões, aprofundar os estudos geológicos, porque a gente observa que ali teve inclusive regiões que estavam florestadas, que tinham as suas florestas naturais e elas vieram abaixo.
Pois é, quando a gente fala em 30%, 45 graus, é uma generalização da lei. Bom, isso é uma coisa. Há muito tempo atrás, quando eu comecei a trabalhar com isso, eu lembro que o trabalho do planejamento era um trabalho quase que única e exclusivamente de um profissional, que era o arquiteto, o arquiteto urbanista. Né? Que se preocupava muito com o desenho, com o ordenamento, que até poderia ser correto, evidentemente, mas que, pela própria formação, não teria condições de considerar outros fatores. Mas quando eu comecei a trabalhar, eu tive a oportunidade de trabalhar em equipes chamadas multidisciplinares, onde você tem diversos profissionais, né? Desde aquela época já era uma evidência, quer dizer, você tinha que levar em consideração uma visão geológica, uma visão assim, quais são as fragilidades ambientais daquela área. Isso sim, né? E cada vez mais essas questões da fragilidade ambiental, elas têm que ser analisadas cidade por cidade, compartimento por compartimento, área por área. Na mesma cidade. Quanto mais você detalhar, mais chances você tem. Então, quanto mais você detalhar, você corre menos risco de estar exagerando ou para mais ou para menos. Claro, porque eu não posso ser absurdamente restritivo na ocupação do solo, porque isso o que significa? Significa eu encarecer o solo. Quanto menos solo eu tenho para ser usado, né, eu tenho um plano da cidade, quanto menos solo eu tiro, quanto menos terreno eu tiro desse bolo, né, significa que vai ter menos e vai ficar mais caro. Então isso gera um problema social, evidentemente, para todos nós, para todas as classes. Né? Agora, então eu tenho que buscar uma fórmula, quanto mais detalhado eu for, eu vou conseguir talvez uma fórmula que me dê essa situação mediana. Não? Em Curitiba, já há umas 4 décadas, se estabeleceu a ocupação máxima no terreno de 50%. Isso, para algumas zonas, né? Algumas regiões é até mais restritivo, isso, né? Isso. Mas em regiões, em municípios, em situações como essas que são de vales, de montanhas, talvez a legislação tivesse que ser um pouco mais dura nessa situação para permitir uma permeabilização maior do solo. Eu não sei te dizer, eu não conheço em detalhe a legislação urbana de Blumenau, por exemplo, nem tampouco de Itajaí, mas eu diria que das áreas que a gente vê na televisão, dessas cenas assim das áreas mais distantes do centro, dificilmente a taxa de ocupação, quer dizer, aquilo que eu posso ocupar no terreno, impermeabilizar, para simplificar um pouquinho, dificilmente ela é superior a 50%. E as imagens que a gente tem são imagens de uma casa por lote. Né? Não são densidades muito grandes. Isso significa que a fragilidade ali é muito grande. É do solo mesmo. Isso. Mesmo com uma ocupação baixa, muitas áreas a ocupação é baixa, é quase rural. Algumas imagens mostram para a gente uma ocupação quase que rural. Aliás, aquele Morro do Baú, que desabou literalmente lá em Ilhota, eu fiquei sabendo de que ele é uma área de preservação ambiental. Daí a situação é mais grave ainda. Aí, uma outra situação, professor, o moderno planejamento urbano, ele prega de que deve haver uma total sintonia entre o planejamento e o ambiente natural. Agora, como buscar isso em regiões que têm ocupações antigas, 100 anos, 50 anos? Isso é possível ainda mitigar esses problemas, essas situações? Eu não sei se eu deveria dizer isso em público, assim, com tanta clareza, mas eu acho que tem questões que a gente não está preparado para responder ainda. Porque seria muito fácil eu te responder o seguinte, onde tem fragilidade, ou então, onde o planejamento me diz de modo genérico que tem que ser assim, não existe discussão. Na prática, o planejamento está cada vez mais tendo que se submeter a outras questões, a outros interesses, né? Preocupação, por exemplo, com a atividade econômica mesmo. Cada vez mais isso é muito forte no planejamento, faz muita pressão, né? Então, eu acho que existe uma fórmula, que não existe ainda, nós não sabemos fazer isso, né? Uma fórmula quase que matemática, que nos demonstre, né, o que eu posso ocupar, o que eu não posso ocupar. Se eu tiver, por exemplo, uma visão mais ambientalista, eu vou ser, obviamente, mais restrito. Se eu tomar uma posição à luz daquilo que eu estou vendo hoje em Santa Catarina, com certeza eu vou ser mais restritivo. A partir do momento que eu trouxer uma visão um pouco mais
desenvolvimentista, né, ou de desenvolvimento econômico mesmo, eu vou ter uma outra visão, provavelmente contrária às duas primeiras. Professor Clóvis, assim observando esse fenômeno atual lá de Santa Catarina, principalmente a região de Blumenau, os contatos que eu tive com as pessoas e as entrevistas que eu ouvi, me parece que essa vez não foi a enchente, e todos estão preparados para a enchente. Uhum. Essa vez a tragédia se deu com os desmoronamentos, com os deslizamentos de terra. Então, as indústrias, as empresas, você visitando Blumenau, você não precisa ser um especialista para ver que os muros nas empresas, eles vão até o nível de alerta, há toda uma proteção para o setor produtivo. Então, porque as enchentes anteriores, principalmente a de 83, ela preparou as pessoas para isso. Inclusive, eu conversando com a minha irmã, que mora em Blumenau, ela disse, não, mas não chegou no nível de alerta dos 11 metros e 50 lá do rio Itajaí. Então, as pessoas foram pegas de surpresa de outra forma. Quer dizer, eu, quando conversei com ela, já tinha uns 60 e poucos mortos, e ela não estava sem luz, sem água, estava vivendo na casa da vizinha, e ela disse, não, mas eu soube que pelo radinho que 30 e poucas pessoas faleceram. Eu digo, não, já ultrapassou o dobro, né? Então, me parece que eles estavam preparados para uma coisa e acabou acontecendo outra. Eu acho que você está certo nessa observação, mas o que eu queria dizer é o seguinte, você tem essa situação lá de Itajaí, eu acho que demonstra que a gente está preparado para atuações como, por exemplo, da Defesa Civil. Eu não tenho dúvida que a Defesa Civil, seja no Paraná, sobretudo nesses 3 estados, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, eles estão muito desenvolvidos. A capacidade de resposta deles, a capacidade de analisar uma situação futura deles, assim como dos serviços meteorológicos, é extremamente superior ao que era no passado. E vamos dizer o passado em 83, o último grande problema que nós tivemos em Santa Catarina. Então, nisso houve uma evolução muito grande, né? Não tenho dúvida. Agora, nós ainda estamos no mesmo discurso no nível do planejamento, porque são 2 momentos, não? Você tem o planejamento, tem a ocupação e tem uma eventual situação de risco ou uma eventual calamidade. Bom, então aquilo que é lá para o final, a gente já tem muito bem não, mas a gente tem, digamos, resolvido isso, né? E inclusive do ponto de vista da solidariedade. Em 83 houve solidariedade, mas eu acredito que hoje nós estamos ainda mais preparados para isso, até por conta que a comunicação hoje está muito mais difundida do que era no passado. Agora, no nível do planejamento, eu posso te garantir que, se você me chamasse em 1983, não sei se a gente teria idade para isso, mas em 1983 a nossa conversa seria muito parecida, no nível do planejamento. Sim. Uma outra questão, professor, o senhor falou da solidariedade, da comunicação, mas, por outro lado, o que a gente observa é esse grande espetáculo da tragédia que os veículos de comunicação acabam fazendo. O envolvimento da população brasileira foi algo fantástico. Sim. Mas há uma certa, assim, uma coisa não muito lógica, quando alguém lá de Roraima, que fica quase 5.000 quilômetros daqui, manda água para Santa Catarina. Por outro lado, a gente observa que a Defesa Civil diz, não, mandem recursos, depositem. Só que o que você observa é que talvez as pessoas não acreditem. Eu vou pôr o meu dinheiro lá, eles vão usar para outras coisas, não vão fazer aquilo. Então, eu queria que o senhor analisasse esse espetáculo da tragédia, que evidentemente dá índices de audiência nos veículos de comunicação, e a solidariedade, como o senhor colocou aí, né? Pois é. Acho que dá para a gente separar as coisas. A solidariedade e o espetáculo. O espetáculo está sendo bom para as redes de televisão, né? Não sei te dizer, mas com certeza está existindo um maior número de telespectadores porque você tem algo para ver. E são cenas muito chocantes mesmo, né? São cenas que vendem. Mas isso as redes internacionais de televisão fazem. Se pegar o caso da CNN, a CNN então é especialista nisso, né? Ela trabalha com essa imagem mesmo, né? Não só no caso de acidentes naturais, mas no caso de guerras também.
Bom, mas por conta desses, vamos chamar de sensacionalismo, né? Aproveitar a situação. E isso se dá em todos os níveis, né? Mas o aproveitar a situação, no caso da CNN, na 2005, quando houve o tsunami na Ásia, a CNN literalmente, acho que fechou os horários dela só para falar do tsunami, com uma audiência enorme. Mas, por outro lado, ONGs europeias que trabalhavam na Ásia, chegou um momento que elas declararam formalmente, oficialmente, não nos mandem mais recursos. E os recursos, nesse caso, eram dinheiro. Nós não queremos mais dinheiro porque nós não temos condições de usar esse dinheiro adequadamente. Senão nós corremos o risco de ter muito dinheiro, usar de modo inadequado e depois manchar o nome da nossa instituição. Era essa a preocupação que eles tinham. Então, existe, mas, por outro lado, existe o ganho também. Então, nesse primeiro momento, eu não me preocuparia muito com... É um pouco triste, é um pouco desagradável até mesmo, né? Você vê aquela busca do sensacionalismo, né? Tem algumas redes que estão fazendo isso, mas, enfim, eu prefiro pensar no ganho que isso aí traz. O envolvimento, a solidariedade da população mesmo brasileira. que essa solidariedade seja feita, seja alimentada pelo sensacionalismo. Mas, enfim. O senhor, professor Clóvis, o senhor é especialista em estudar esses grandes eventos naturais que causam tragédias, como, por exemplo, o terremoto de São Francisco, o incêndio lá que houve em Chicago, no início do século, o tsunami que o senhor acabou de falar, o Katrina, que foi aquele furacão em New Orleans. O que esses grandes eventos eles têm em comum, digamos assim? Que lições eles trazem para nós, e principalmente esse de Santa Catarina? Bom, vou tentar numerar isso. O primeiro, eu acredito que seja a solidariedade. Sim. O sentimento de sofrimento, de ver uma determinada, ou de imaginar um determinado sofrimento é o mesmo. Fenômenos. Exatamente, é o mesmo. Claro que hoje ele é potencializado porque você tem a mídia. Mas, na realidade, é a mesma preocupação com alguém que você vê que está sofrendo, é a mesma. Mas hoje ele é potencializado porque você tem a mídia com interesses diversos. Número 2, o processo de recuperação é absurdamente importante, né? E ele traz algumas possibilidades de renovação. Eu sei que é extremamente perigoso, até da minha parte, eu dizer isso, né? Que momentos como esse podem permitir, talvez não para aquela população diretamente envolvida, mas para outros, né, podem até ganhar, no bom sentido, com isso. Significa o quê? Esses momentos, eles trazem ensinamentos para a gente, né, do ponto de vista da técnica mesmo, da ciência, né, como que acontecem essas coisas. Né? E do ponto de vista até, eu digo, do técnico-político, porque agora eu vou considerar, eu vou prestar mais atenção em determinados aspectos que eu não pensava anteriormente. Aliás, o senhor tem uma tese de que essas grandes catástrofes, elas aceleram as decisões dos gestores públicos. Uma das suas alunas lá do mestrado, a Yuri, que é nossa colega do IPUC, ela inclusive defendeu uma dissertação nesses termos, analisando um caso concreto aqui de Curitiba, que foi o canal Extravasor, que foi realizado para amenizar as enchentes aqui, Isso. né? Bom, isso é uma tese que a gente ainda começa, a gente precisa buscar outros casos, né? Mas a gente já está quase podendo dizer que sim. No caso analisado aqui da região metropolitana, do canal Extravasor, o que a gente chega à conclusão, a aluna chega à conclusão, é de que realmente a fatalidade, a emergência da situação acelerou decisões de legislação da construção e, portanto, decisões no nível de repasse de verbas que há muito vinham sendo pedidas. Então, acelerou todo o processo, inclusive o processo de licenciamento, toda a burocracia, né, por trás de uma implantação de um projeto desse porte, no caso, acelerou. Então, nós entrevistamos em Gestão Pública em Debate o professor Dr. Clóvis Ultramari. O tema de hoje foi catástrofes naturais urbanas. Nós analisamos esse evento triste, essa grande tragédia que se abateu sobre Santa Catarina, talvez a maior que o Estado já teve, e uma das maiores de todos os tempos no Brasil.
Professor Clóvis, nós queremos agradecer muito a sua presença e tenho certeza de que ela contribuiu muito na formação dos nossos alunos e também no esclarecimento dos nossos telespectadores. Muito obrigado, professor. Agradeço também. Até a próxima. Obrigado, hein? Investir em educação é o melhor caminho para crescer. Conquiste o mercado profissional com cursos de especialização do IBPEX. Presente em todo o Brasil, com mais de 100 cursos de pós-graduação, o IBPEX tem a credibilidade e a qualidade que o seu currículo merece, com mensalidades acessíveis. Garanta já uma boa formação e se destaque no mercado de trabalho. IBPEX, uma empresa do Grupo Minter. A credibilidade que você conhece ao seu alcance. Inscreva-se já, 0800 702 0501. Retornamos com Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública da FATEC Internacional, uma instituição do Grupo Educacional Uninter, em convênio com o Instituto Professor Wilson Pickler. Este programa, ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública nas modalidades presencial e à distância em Curitiba e em todo o território nacional. Ele também é transmitido pela CWB TV, a TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET e 72 da TVA. Nós estamos debatendo hoje os desastres urbanos naturais. E a nossa entrevistada deste bloco é a professora doutora Patrícia Sotoriva. Ela é formada em Química, doutora em Biotecnologia Industrial. Ela também é mestre em Química Analítica, com ênfase em meio ambiente. É professora da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, no mestrado e doutorado de Gestão Urbana, e também no curso de Engenharia Ambiental. E também é a nossa professora aqui da pós-graduação do MPA em Administração Pública e Gestão e Gerência de Cidades. Professora Patrícia, eu gostaria que a senhora abordasse esses fenômenos naturais que ocorrem, infelizmente, no nosso planeta, e são fenômenos como essas grandes inundações, enchentes, vulcões, enfim, todos esses eventos que sempre causam uma grande comoção mundial, como foi o caso do tsunami, os terremotos, esses maremotos todos, e o que isso traz de contribuição para a ciência, contribuição para que a gente possa evitar esses eventos ou pelo menos amenizar o sofrimento nas horas em que eles ocorrem. Eu queria que a senhora fizesse uma análise acadêmica como professora que a senhora que a senhora se aprofundasse nesse tema, porque o nosso objetivo aqui, de todos nós, é aprendermos. Jorge, como você mesmo falou, né, dos desastres naturais, então vamos procurar contextualizar o que vem a ser esses eventos. Quando eu falo de eventos naturais, nós estamos falando desde erosões, enchentes, inundações, chuvas com granizo, desde vendavais, dos processos mais diversos, né? Evitar desastres naturais, diria para você que nós não temos esse
poder, né? Apesar do homem tentar de diversas formas aí manipular, inclusive, a questão da climatologia, alguns processos, mas assim, nós não conseguimos evitar determinados eventos. Agora, o estudo desses eventos traz formas de você amenizar eventuais danos, né? Então vamos pensar globalmente falando que todos esses eventos que acontecem naturalmente num determinado período de tempo, ele está relacionado com as mudanças que o planeta vem sofrendo, naturalmente, né? Sejam pelas eras glaciais que nós já passamos, por épocas onde você tem um aumento maior da temperatura, né? Hoje está em foco toda a questão do aquecimento global, das emissões, mas o que nós temos observado, que a ciência tem procurado estudar também melhor, é essa relação da ação do homem sobre o meio. Quais são as pressões que nós estamos fazendo sobre o planeta que estão potencializando ou acelerando processos que são tidos como processos naturais, mas que são processos lentos, né? E que hoje nós vemos assim um efeito agudo, que é o que nós vimos em Santa Catarina, no caso da tsunami, que é um movimento da placa tectônica. Então, quer dizer, esse processo nós não conseguimos impedir que ele aconteça. Agora, o tempo de resposta ou como você faz com que avalia toda a população exposta a essas áreas vulneráveis, a ciência ela tem procurado estudar e avaliar, então, de que forma que pode se amenizar esses danos. Os problemas. Então, professora, muito você tem falado do efeito estufa, de que em 50 anos a Terra vai aquecer 2 a 3 graus, regiões de florestas vão se transformar em savanas, mas analisando a temperatura média do planeta nos últimos 13 anos, os cientistas constataram que durante 10 anos a temperatura se manteve estável. E agora, nesses últimos 3 anos, ela inclusive diminuiu um pouco a temperatura média e que aquelas esperadas manchas solares que acontecem com frequência não apareceram. E alguns, inclusive, defendem de que talvez a gente entre numa fase de esfriamento. A última foi no século XVII, XVIII, que durou cerca de 80 anos, em que o planeta viveu um período assim mais frio. O que nós temos de real aí em relação ao efeito estufa e o que tem de mito e o que tem de alarmismo nisso tudo? Bom, é um pouco até antagônico, assim, contrário você falar que aquecer faz esfriar, mas essa é uma verdade, tá? O aquecimento faz com que haja o resfriamento, né, do planeta. Porque quando você tem o aquecimento, o que você tem? Uma maior evaporação da água. Quando você tem essa água evaporando, quer dizer, a atmosfera em si está mais quente. Agora, o planeta em si, ele começa esse resfriamento porque quando você evapora a água, você começa a ter uma concentração maior de sais na superfície do planeta, que não evaporam, que não vão para a atmosfera. Esses sais fazem o processo, então o acúmulo desses sais e essa aceleração no processo, porque daí se fala do aquecimento, né, a aceleração e esse aumento brusco da temperatura na atmosfera que aconteceu, faz com que o planeta esfrie. Então aquele processo, acho que numa outra conversa nós já até comentamos, a questão do resfriar a latinha de cerveja quando você joga sal. Né? O que você tem? Você tem água e você joga o sal na água para que você baixe o ponto de fusão ali, de densidade, baixa densidade na realidade, e você tem um resfriamento mais rápido. Então o que nós estamos fazendo? Com a evaporação da água no planeta, indo para a atmosfera, há uma concentração maior de sais, porque quando eu tenho água no solo, quando eu tenho água no rio, né, nos mares aí, nós temos uma diluição desses sais. À medida que eu vou reduzindo, aumentando a evaporação, eu aumento a concentração de sal. E essa concentração de sal, ela tende a fazer um resfriamento. Então, é um processo natural, mas ele é um processo muito lento. Não é o que nós estamos vendo hoje com os eventos que estão acontecendo. Então, se nós pensarmos nesse resfriamento, é questão de séculos. Nós não vamos pensar que isso vai acontecer em 10
anos em um ano ou 50 anos, mas a partir dessas décadas, né, aí com certeza ele começa a ter sim um efeito, mas não será a nossa geração com certeza e não dos nossos filhos que verá acompanhar esse processo. Então, professora Patrícia Sotoriva, a senhora andou estudando essas chuvas que aconteceram durante esses últimos 2 meses aqui na região sul, mais especificamente na região leste do estado de Santa Catarina, e parece que a senhora, como química e outras pessoas, tem até uma tese sobre a composição dessas chuvas, que além do volume exagerado, mas também a própria composição da água mais ácida, contribuíram para corroer o solo e causar esses deslizamentos. O que a senhora poderia falar a esse respeito? Esse é um processo que nós somos, assim, não só os químicos, os geólogos, né? Nós somos, assim, vários profissionais que estudamos, e eu trabalho especificamente hoje na parte de vulnerabilidades urbanas. Então a gente tenta entender todo o processo, não o efeito, mas as possíveis causas, né, que potencializam ou que traz isso daí. Quando a gente fala, há uma tese, inclusive, sendo analisada, que diz o seguinte, de um geólogo, né, com a base química, mas com toda uma estrutura aí do pessoal, dos climatologistas, entendendo o seguinte, existe a potencialização, por exemplo, que leva aos deslizamentos, que foi o que nós vimos em Santa Catarina, né? Esperava-se, então, que a chuva é um período de chuvas, já se espera-se as enchentes, as inundações, quer dizer, são áreas inundáveis, são áreas de alagamento, então não haveria nada... Tem todo um histórico. Tem todo um histórico, né, um período recorrente, então a própria Defesa Civil, ela já estava preparada para atender as vítimas, dar atendimento, toda a parte de abrigo estava preparada. Agora, aconteceu um processo inverso, porque não foi só a enchente, né, que trouxe o dano, e sim o deslizamento, que fizeram as maiores vítimas. E o que a gente tem estudado é que, imaginem que as nuvens, elas são carregadas positiva e negativamente, né? Então, cargas elétricas negativas ficam mais na parte inferior dessas nuvens, e nós temos ainda, com a chuva, o solo ele é rico em sais, em sais que têm carga elétrica positiva. Então, quando chove demais, você faz com que essas cargas positivas, elas fiquem todas solubilizadas, elas ficam ali na superfície. Então, se você tem uma nuvem carregada negativamente e o solo é positivo, essas diferenças de energias potencializam o próprio processo de deslizamento, porque fragiliza o solo. Então, não é só a cobertura vegetal, né? Nós vimos assim, como o próprio governador do estado de Santa Catarina, ele em alguma das entrevistas, a gente observou assim, ele enfatizou, mas não são só áreas de ocupação irregulares, nós tivemos várias áreas de preservação que ocorreram os deslizamentos, né? Então nós temos que fazer um estudo melhor, porque não é só a cobertura vegetal que vai garantir que o solo não vai ocorrer esses deslizamentos de terra, né? De solo, como nós vimos lá. E realmente não. Então, o que nós precisamos garantir? É que a população não fique nessas áreas vulneráveis. Óbvio que houve um incremento dessa chuva, quer dizer, a quantidade de chuva, o solo encharcou de tal forma, e também um outro estudo tem que ser visto, que é a questão da própria porosidade do solo. Mesmo com a cobertura vegetal, que as raízes prendem e fazem com que haja uma amarração melhor desse solo, mas mesmo assim ele muito encharcado, quer dizer, o sobrepeso tende a fazer esse escorregamento. Então, algumas teses, né, como nós estamos analisando agora, trazem, inclusive, outros eventos, não só de Santa Catarina, né, que foi o mais recente, mas outros eventos mostram isso. Quando você tem uma chuva com maior intensidade, e principalmente nos topos das montanhas, das serras, tende a ocorrer um escorregamento, né, um deslizamento natural, e isso tem sido influenciado pela proximidade dessas nuvens carregadas eletricamente, no seu caso, mais negativamente na parte inferior. Então essa diferença faz com que promova esse deslizamento. Então,
Para a ciência, nós assim temos muitas áreas a serem estudadas. Uma delas é essa. Agora, não só a causa, né, mas principalmente pensando na população que está sofrendo com os efeitos desses eventos. Então, professora Patrícia, não é a sua especialidade, mas nós sabemos que o aquecimento ou esfriamento do Oceano Pacífico, ele influencia nas chuvas aqui no território brasileiro e em outras partes do mundo. Inclusive, tem o fenômeno El Niño e Laninha, que normalmente eles contribuem para essas alterações, para essa mudança do clima aqui na nossa região. A senhora, nesse aspecto aqui, esse episódio que pelo menos a nossa geração não viu, dessas chuvas com a intensidade que tiveram na região de Blumenau, 500 milímetros, isso é 50 centímetros, né, em poucas horas, em 2, 3 dias. A senhora atribui isso ao fenômeno, que é um fenômeno considerado natural, o El Niño e Laninha, ou a senhora acha que esse aquecimento todo causado pelas indústrias, enfim, pela poluição dos automóveis, também influenciou nessa tragédia, digamos assim, nesse excesso de chuvas? O processo natural, então, a Santa Catarina, se nós observarmos com os eventos que aconteceram, então, essa mudança, né, dos ventos que nós temos ali na região, tanto que o Rio Grande do Sul tinha algumas regiões que estavam secas, né, sofrendo com a seca. O Paraná já estava numa situação mais amena e todo o processo de chuva se concentrava exatamente na faixa de Santa Catarina. Quem desceu para lá ou retornou, você observava assim, chegava na divisa do Paraná com Santa Catarina, começava a chover torrencialmente. Aliás, eu presenciei isso no sábado. Eu estava retornando de lá, então a gente observava assim, chegava na divisa. Então, existe todo um contexto da própria localização do Estado. Agora, como nós falamos assim, a sinergia, tá? Não dá para se avaliar o processo, dizer assim, é só o efeito do El Niño ou da Laninha. Quer dizer, isso potencializa as chuvas, o evento de chuvas, a mudança, as correntes dos ventos, a temperatura, o aumento da temperatura, maior evaporação. Então você tem uma condensação maior, chuvas em determinados locais e secas em outros, né? Esse é um processo natural, esperado. Agora, com certeza, a questão dos poluentes, a emissão, por exemplo, queima pelos combustíveis fósseis, as grandes queimadas, aí nós estamos falando de um evento que aconteceu na região sul, mas que sofre influência, por exemplo, das queimadas que estão acontecendo na região centro-oeste, né, do próprio país, os desmatamentos que estão acontecendo na Amazônia, é o que chamamos de sinergismo. Tá? É um efeito sinergético, que é aquele efeito dominó. Né? Uma situação, ele começa, sempre ele volta novamente, é um círculo. Então você tem um efeito... causa um desequilíbrio no planeta? Geral, completo. Ora, ele é mais local, né, regional, ou esse efeito global, ele tende a potencializar esses eventos, sejam locais ou regionais. Então tem que ser estudado caso a caso. Nós não podemos dizer assim, só isto, mas com certeza isto também influenciou. A senhora é uma especialista em desastres urbanos, enfim, esses acidentes naturais e causados pelo homem. A comunidade lá de Santa Catarina, ela, por intuição, por alguma coisa, ela acusa ou diz, olha, depois que explodiu o gasoduto, em Gaspar é que começaram todos os desmoronamentos. A senhora acha que pode ter alguma lógica, ter alguma influência, digamos assim, algum nexo de causalidade entre essa explosão do gasoduto e esses deslizamentos? Como eu falei do sinergismo, né? Primeiro que Santa Catarina, nós vimos assim, o maior volume de água nos últimos 15 dias. Né? Agora, já vem sofrendo com esse aumento da precipitação hídrica das chuvas há praticamente 2 meses. Então, o próprio aumento da chuva, essa sobrepressão que há sobre o solo encharcado, pode ter facilitado
até a própria explosão desse gasoduto. Como consequência com a explosão, quando você tem uma explosão, você tem um deslocamento brusco de uma massa de ar, que nós chamamos de sobrepressão. Essa sobrepressão, imagine uma sobrepressão de uma panela de pressão explodindo, tá? Numa cozinha. Quer dizer, que é capaz, por exemplo, de destruir um fogão, parte de um teto, simplesmente pela pressão interna que tem dentro de uma panela, que é 0,003 bar, que seria uma unidade de pressão. Se você tiver uma sobrepressão de 0,3 bar, que é uma explosão aí de um tanque, por exemplo, de combustível, de gás é menor, mas digamos assim, um tanque de combustível, tá? Dá uma sobrepressão que, se você imaginar aquela massa de ar sendo deslocada, aproximadamente numa área de 2 metros quadrados, daria uma sobrepressão de quase 2 toneladas em um único ponto. Tá? Então, esse deslocamento tem que ser levado em consideração, porque mexe com toda a estrutura. Tudo aquilo que for fixo, rígido, ele sofre o efeito da sobrepressão. Só para assim, bem rápido para a gente entender, quando acontece, por exemplo, assiste esses filmes de ação, né, e mostra a explosão. O que acontece? Quando as pessoas estão próximas do local da explosão, os corpos dessas pessoas, elas são lançados, eles são arremessados. Quer dizer, é esse deslocamento da massa de ar que faz com que as pessoas voem, literalmente voem, né? Por que isso? Porque nós não somos fixos, nós somos rígidos. Agora, imagine toda a construção ao redor desse local aonde ocorreu a sobrepressão, quer dizer, onde aconteceu a explosão e, como consequência, né, a sobrepressão, que é esse deslocamento de ar, toda essa região, aquele local que é rígido, que é fixo, uma construção, por exemplo, a estrutura foi abalada. Tá? Agora, o quanto isso foi abalado, precisaria de uma perícia mais avançada. Mas que essa sobrepressão existe, é um fenômeno da própria explosão. Então tem uma certa lógica a preocupação dos moradores, essa, digamos assim, essa observação deles de que depois da explosão é que começaram os deslizamentos. Sim, porque imagina que o gasoduto ele está enterrado. Então, com aquela explosão, toda a estrutura interna sofreu esse deslocamento de ar. Né? Então, toda a região ela foi abalada, de uma certa forma. Né? Óbvio que já estava chovendo, o solo já estava encharcado, aí potencializou porque aumentou o volume de água, então, consequentemente, você traz o quê? Você traz todo o efeito dominó. Né? Então, o quanto dessa explosão não foi provocada pela própria chuva, também teria que ser avaliado. Né? A senhora, além de química, de doutorado na área de biotecnologia, a senhora também é especialista em meio ambiente. E a Defesa Civil Catarinense, ela previu com uma certa antecedência esse fenômeno, quer dizer, o aumento da precipitação. E começou a alertar a população através dos meios de comunicação. Mas me parece que ou as pessoas não acreditaram muito na gravidade do fato, ou elas não se protegeram adequadamente em relação aos resultados. O que aconteceu ali? Como é que a senhora analisa esse aspecto e essa situação? As pessoas vão se acostumando com o fenômeno e daí elas já enfrentam com mais coragem? Como é que a senhora vê esse aspecto? Bom, se nós pensarmos a estrutura da Defesa Civil, a Defesa Civil ela tem, assim, na região sul, eu diria que ela está mais organizada. Tá? A Defesa Civil Nacional como um todo, ela está se organizando, mas em matéria de resposta e também de prevenção, ela está bem estruturada, se organizando. A população tem um fator aí que, como é uma época de inundação, de alagamento, eles já sabem. Quem mora numa área de inundação já sabe que com as chuvas eles vão ter o problema da inundação. Eles não tinham a dimensão do quanto isso seria o dano, o efeito sobre elas. E até porque eles estavam esperando a inundação e a enchente, e não os deslizamentos, né, como aconteceram. Então, a população ela entra, dá um sinal de alerta, né?
se coloca, primeiro, em posição de dar uma resposta imediata, mas a população ela tem que tomar consciência de que ela também tem que sair de áreas de vulnerabilidade. Agora, tem que sair, é muito fácil dizer, né? Agora, quais as pressões que levam a população a essas áreas? Agora nós estamos vendo assim, várias pessoas não têm para onde voltar. Então vão construir novas casas, até nem porque tem locais que nem tem como você reconstruir, né? Perderam-se casas e o terreno em si. Então a própria prefeitura hoje diz assim, não, nós estamos procurando outras áreas para que essa população seja instalada. Então essa questão de você acostumar com o evento é um fator de potencialização para os danos, para os efeitos. Tanto que nós vimos, mesmo depois de mais de 100 pessoas mortas em vários locais, nós tivemos o evento pessoas que acabaram morrendo depois. Morrendo depois e não queriam sair da casa. Então, a própria Defesa Civil teve que tomar de uma atividade trazendo como assim, tem que se tirar. Quer que a força tem que tirar essa população dali, né? Vamos aqui a Curitiba, nós temos algumas regiões, por exemplo, onde, principalmente na região da SIC, que era um antigo lixão de produtos tóxicos e que já está todo ocupado pela população. A senhora esteve trabalhando nessa região, fazendo estudos técnicos até. Que risco essas pessoas correm ali em função desses problemas, porque foi uma área ocupada, invadida, e ali, durante muitos anos, foi um depósito de lixo industrial da cidade. O risco maior ali é com relação à própria saúde, né? A saúde da população, porque eles estão em cima justamente de altas concentrações de metais, de substâncias que são, não pela sua toxicidade aguda, imediata, as concentrações são baixas, mas a absorção dessas concentrações, dessas substâncias, elas tendem a trazer um efeito danoso, seja efeitos nos organismos, má formação de feto, e aí a gente teria que enumerar e falar exatamente assim, quais são os tipos de substância que nós temos lá e os efeitos que poderíamos estar tendo, né? A gente poderia até abordar isso com um pouco mais com dados concretos, né? Sim. Até para dizer assim, não é só o risco ambiental de contaminação do solo. Mas essa região não ter sido ocupada, né? Não ter sido ocupada, tá? Porque é um passivo, né? Todo aterro, que ali foi um lixão, então hoje foi aterrado, é um aterro antigo, todo aterro ele é um passivo, então de forma alguma ele deve ser ocupado. Né? Então, nós entrevistamos em Gestão Pública em Debate a professora Patrícia Sotoriva, ela que é doutora em biotecnologia, e hoje nós debatemos os acidentes naturais urbanos e aproveitamos para analisar e estudar essa tragédia que aconteceu em Santa Catarina. Eu, como catarinense, e todo o Grupo Educacional Uninter, o nosso presidente, o professor Wilson Pickler, estamos solidários com a comunidade catarinense, com os nossos irmãos catarinenses que estão sofrendo essa grande dificuldade nesse momento. E o objetivo desse programa foi justamente buscarmos lições e podermos, assim, orientar os nossos alunos e os nossos telespectadores a respeito desses temas. E por isso entrevistamos o professor Clóvis Ultramari, grande especialista na área, e também a professora Patrícia Sotoriva, especialista e que tem trabalhos justamente na prevenção desses acidentes naturais. Muito obrigado, professora, foi um prazer tê-la em Gestão Pública em Debate.